Nós estamos vivendo um momento muito ímpar do Brasil e no mundo. Nós vamos ter agora a realização da COP26, que é uma grande convenção dos países de todo o mundo, no sentido de atender e cumprir aquelas metas que foram estabelecidas pelo Acordo de Paris, que é fazer com que a temperatura global não ultrapasse o limite de 1,5 graus, porque, segundo os estudos feitos, se essa temperatura for superior a esse limite, nós teremos grandes catástrofes no Brasil, ou no mundo, não só no Brasil, mas especialmente no mundo. E isso seria consequências muito grandes, principalmente para as populações pobres, para as populações que não têm condições de se adaptarem a essas mudanças climáticas e a essas situações, né, que poderiam decorrer do aumento elevado da temperatura. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. E nessa grande convenção, um dos temas que vai ser debatido, um dos principais temas, é exatamente aquilo que diz respeito à proteção e restauração dos nossos recursos naturais, especialmente as nossas florestas, a nossa biodiversidade. Por quê? Porque é uma das formas que existe para fazer aquilo que a gente chama de sequestro de carbono, que é exatamente aquele elemento que provoca o aquecimento global e decorrente especialmente daquelas emissões.
questão das mudanças climáticas não é para o futuro, é para o presente, né? Nós já estamos mergulhados nessas mudanças climáticas. É importante considerar que nós vamos continuar convivendo nas próximas décadas com o impacto dessas emissões do passado. Vão desde cenários com uma redução drástica de emissões, que levaria a um aquecimento até 2050 da ordem de 1,7 a 2 graus, ou um cenário de continuarmos a emitir CO2 com uma taxa de crescimento da ordem de 2% ao ano, que é a atual taxa de crescimento, levando a um aumento de temperatura média global de 4,3 graus, a América Latina é um continente com vulnerabilidades muito fortes e muito especiais em relação às mudanças climáticas. Então, isso indica que o continente vai vivenciar um ciclo hidrológico muito mais intenso, com secas e com eventos de precipitação extrema e com dias mais quentes, né? Então, isso tem um impacto muito importante para um continente, né, que tem na agricultura uma das suas principais atividades econômicas. A floresta amazônica evoluiu ao longo dos últimos 20 milhões de anos num clima extremamente estável e nós estamos perturbando essa constância, digamos assim, de temperatura e de precipitação, o que leva a um potencial perigo de a Amazônia realmente passar por um tipping point, como nós chamamos, um ponto de não retorno, e perder uma parte significativa da sua biomassa, agravando o efeito estufa. Outro ponto importante é considerar a enorme linha costeira que nós temos na América do Sul e, em particular, no Brasil, e que boa parte da população brasileira vive no litoral. Nossas grandes cidades estão no litoral. E um aumento do nível do mar implica, como já está acontecendo, e tende a se acentuar se a mudança climática não for mitigada, ele vai impactar majoritariamente as populações que vivem nas zonas costeiras. Então, o Brasil está na dianteira desse processo e especialmente o Piauí. Ele vai contribuir com aquilo que todos os países estão se comprometendo a fazer, que é exatamente melhorar e estabelecer ações que possam reduzir as emissões gasosas, ou se não reduzir, neutralizar, já que o Brasil não é um grande emissor, mas ele tem condições de ser um grande neutralizador das emissões de carbono do mundo. E com isso ser protagonista, vamos dizer assim, de um grande acordo global que vai permitir com que o aquecimento global não ocorra naquela perspectiva de que os estudos aí estão dizendo que se não se tomar nenhuma atitude, ele vai acontecer de fato. O relatório ele traz uma mensagem muito forte, muito contundente da necessidade de uma ação imediata para resolver a questão das mudanças climáticas. Ele aponta muito claramente qual é a responsabilidade das emissões geradas pelas atividades humanas no aquecimento que nós vivenciamos hoje. É uma iniciativa conjunta entre governos e países para buscar melhor e mais robusta informação científica de um problema ambiental que era uma preocupação global. O Brasil sempre foi um país, né, importante nas discussões
do IPCC, da convenção, e contribuindo também com a ciência que é feita no Brasil, que é uma ciência de qualidade, produção de dados robustos. Então, em termos da ciência brasileira, eu acho que ela tem uma contribuição e uma relação muito antiga, né, e muito estreita com o IPCC. O ano de 2021, ele efetivamente tem sido emblemático para a gente olhar o impacto das mudanças climáticas, sobretudo quando nós consideramos os eventos extremos, né? Se nós observarmos a situação no verão do hemisfério norte, nós vimos, né, ondas de calor muito intensas nos Estados Unidos, no Canadá. Essas ondas de calor, na sequência, nós tivemos grandes incêndios florestais que ainda afetam parte dessa região. Nós tivemos inundações extremas na Alemanha, tivemos inundações extremas também na China, como parte desse processo, e hoje nós vemos regiões no Mediterrâneo afetadas também por grandes incêndios florestais. Então, esse verão no hemisfério norte, ele tem sido um retrato das consequências das mudanças climáticas, e que esses processos tendem a se acentuar também nos próximos anos e afetar também outras regiões importantes. Então, eventos que antes eram experimentados, né, ou vivenciados de forma muito rara, passam a se tornar mais frequentes. We can't undo the mistakes of the past, but this generation of political and business leaders, this generation of conscious citizens, can make things right. This generation can make the systemic changes that will stop the planet warming, help everyone adapt to the new conditions, and create a world of peace, prosperity, and equity. Climate change is here now, but we are also here now. And if we don't act, who will? A vida do vaqueiro não é pra todo mundo, não.